Então, bem-vindo à segunda parte do Think Tank desta semana. Estamos a discutir se vai mesmo haver e quando uma queda da casa de Trump e de May, e vamos também falar sobre o descontrole do panorama político em Portugal nas últimas semanas. Quero agradecer a presença e a participação que estão a ter. Isto é o programa mais participado sempre, não só a nível de views em direto, bem como nos comentários, nas perguntas e nas observações que vão fazendo. É assim que se faz, informação hoje em dia, e isto só tem sentido se houver realmente participação de quem está desse lado. Portanto, uma das coisas que eu queria pedir é não só a participação, bem como, se puder, partilhe o programa, porque isto é a forma das redes sociais de nós chegarmos a mais pessoas. Porquê é que nós fazemos isto? Já lhe expliquei isto quando nós criámos o Think Tank, é que há uma tendência muito grande em Portugal para discutir futilidades. Em qualquer sítio, nos jornais, nas televisões, inclusive nas rádios. E, portanto, o que a gente está a tentar fazer aqui nas redes sociais é discutir coisas estruturais dos países, coisas estruturais da economia, aquelas que realmente fazem diferença. Não se notam no dia seguinte, mas notam-se a longo prazo. Vamos então à segunda parte. Joaquim, já queria acrescentar uma coisa ainda antes de umas perguntas. Sim, eu queria acrescentar a América de Trump não tem nada a ver com a América do establishment americano e não tem nada a ver com a Europa atual. Nós temos que lembrar que a América foi sempre, diria, nos últimos anos, enfim, se pensarmos nas últimas décadas, sempre teve a Europa viu sempre a intelectualidade europeia, viu um conjunto de ativistas relativamente a um conjunto de assuntos, que era o Estado de Israel, o Protocolo de Kyoto, o modo de vida americano. Tudo aquilo era desmontado e vinha muito da Guerra Fria, vinha do tempo em que os Estados Unidos eram o imperialismo norte-americano, enfim, todas essas figuras que foram criadas à volta da América. Mas a pergunta que nós devíamos fazer é: o que é uma vitória de Trump na América? E o que é a vitória de May relativamente ao seu programa político? Bom, e a vitória de May, que eu saiba, ninguém ainda percebeu o que é que o Reino Unido quer relativamente ao Brexit. Porque está completamente dividido sobre a solução. E, portanto, a partir do momento em que o Reino Unido está dividido sobre a solução, em que a América de Trump recua e diz que sai da Europa, e a Europa tem que tratar dela própria, nós começamos a verificar que temos uma divergência seríssima entre aquilo que de alguma forma unia estes povos. Jorge, então, mas agora respondo aqui à pergunta do João Lourenço, acho que foi o João Lourenço que perguntou, o João Lourenço perguntou assim, então, mas para vocês vai haver Brexit ou não? Não vai haver Brexit. Não vai haver. João Lourenço, apostas, não vai haver. Joaquim? É mais complicado que isso. Isto é a resposta do político. Não é a resposta do político. Mas eu também posso esquecer o que é que quer dizer não haver Brexit. A Inglaterra não sai da Europa, mas não pelos temas que estão a ser discutidos hoje. Então, ela não sai da Europa por aquilo que vai acontecer à Europa e à própria Inglaterra. Mas é aí que as pessoas querem chegar assim, no fim deste processo todo, com isto tudo o que está a passar, a Inglaterra de facto vai sair ou eles vão mudar de ideias nos próximos meses? A Inglaterra não vai sair e a Europa vai se transformar. Então vamos lá, já vamos o Brexit eu queria referir é o Brexit, que vai haver um Brexit com um acordo com a Europa. Ou seja, no fundo a sociedade tem que, primeiro, o sistema democrático tem que dar uma resposta eleitoral. A maioria votou pela saída do Reino Unido. E, portanto, eles terão que fazer esse exercício. Mas o problema é as consequências do Brexit. É que vão ser todas elas diminuídas. Porque isso é em benefício quer da Europa, quer do próprio Reino Unido. Mas o que é que tu queres dizer com isso, Jorge? As consequências são o poder económico inglês e os poderes europeus percebem que voltarmos ao tempo do nacionalismo, de barreiras alfandegárias, de guerras sob moedas, guerras cambiais, dentro do que era considerado a Europa, então, a União Europeia, tudo isso... O que tu estás a dizer é que tu vais ter Inglaterra com um acordo preferencial com a União Europeia, é isso? Nós temos três pilares. Vamos falar em três pilares. Guerra cambial, sim, barreiras alfandegárias, sim, um tema, e imigração. Estas três coisas que no fundo estavam esbatidas dentro da União, nós não podemos voltar atrás. Porque se nós voltamos atrás,
estamos a voltar àquilo que levou à divisão da Europa. Mas, Jorge, então não é preciso não esquecer aqui uma coisa. A União Europeia avisou a Inglaterra que tudo isto que estás a dizer é possível, desde que eles respeitem a livre circulação de pessoas, a livre circulação de capitais, o direito ao estabelecimento e a livre circulação de mercadorias. 4 liberdades. Agora vamos lá pormenorizar, e é por isso que não vai haver Brexit, mas não é o Brexit que estamos a discutir hoje. É que a Europa vai ter uma política comum de imigração. Só a Europa pode impor e controlar. Mas isso é o que a Inglaterra não quer. Deixa-me dar uma Mas que a Inglaterra quer nesse quadro. Deixa-me dar aqui um nome ao Joaquim, que eu estava outro dia a ler. A Alemanha, no século XXI, vai perder a população que ganhou com a Alemanha de Leste. A Alemanha vai ser o país que vai se abrir mais à imigração. É através da Alemanha... Já está a acontecer, não é? Claro, porque também esse é um problema. Portanto, a Europa vai ter uma resolução sobre a migração e vai ter em consideração, obviamente, o que é a União Europeia. Mas agora, porque qual é, que a Alemanha, qual é esta nova Europa que vocês estão a dizer que vai haver? A Alemanha... Diga. É a Europa que se vai transformar para que a Inglaterra fique. É. E porquê é que a Europa tem que se transformar para Eu que a percebo Inglaterra isso, mas fique? o que eu quero saber é assim, a Europa vai se transformar, mas vai continuar a ser uma união, Vai com uma continuar moeda a ser uma única, união. com um ministro das Finanças daqui a uns anos, E com uma política de imigração comum. Bom. Há gente aqui que E não mais, acredita, e uma mas política de defesa. E outra coisa que nós temos vindo aqui a defender é, enfim, obviamente são teses, como tudo, Sim. que podem ser certas ou erradas, só o tempo é que dirá, e com uma política de defesa que provavelmente vai originar uma melhor circulação e distribuição de rendimento na Europa. Porque temos que perceber que se eu quiser defender a Europa, tenho que defender nas fronteiras da Europa com o mundo. Sim, mas porquê é que tu E, dizes portanto, que, a noção dos porquê é que tu dizes que isso implica uma melhor distribuição da riqueza, a política de defesa comum? Porque tem que se investir nos países que se têm que defender. Ou seja, tu vais ter que chegar ali aos gregos e ao sul de Itália, vamos montar aqui uma estrutura militar de defesa, Claro. e aquilo vai fazer o que as bases americanas faziam nos Açores e Aviano, e isso, é isso que estás a dizer. Mas eu tinha pensado nesse pormenor. Olha, um pormenor interessante que ainda não vi discutido em Portugal nem na imprensa europeia. Jorge, estás inspirado hoje. Não, já tínhamos discutido este assunto há tempos, que a política de defesa... A pergunta que nós temos feito é sempre: quais são as políticas europeias que vão unir os europeus? A defesa é uma delas, tem que A ser. defesa tem que ser. Tem que ser. Sim. A moeda provavelmente está a ser uma desunião. Mas está Jorge, até a Grécia Não. vai sair do procedimento Não. por déficit excessivo. Não, mas... Ou seja, o que está os uma alemães desunião andaram a dizer está-se a confirmar. Não, mas é uma desunião no sentido em que gerou incompreensão sobre o modelo económico. Mas está a ser ultrapassado. Mas todos têm interesse em resolver o problema da defesa e o problema da É imigração. verdade. Não é por acaso que o Macron leva Trump para Paris, Exatamente. no centro de Paris, Ora bem. para lhe explicar que Paris está protegido. E nós temos que perceber quem protegeu, no fundo, a Europa foram os americanos. Foram os americanos. Foram os americanos. Portanto, vão lá ver, as alianças têm... O que nós estamos a defender é que as alianças vão se fazer por vias diferentes. Sim. Ou seja, a União pode vir a transformar seriamente. Deixa-me só pegar aqui. Lili Gomes. Olha, muito obrigado por ter aderido agora. Lili Gomes vive na Suíça. Portanto, bom... o Caifa Quaresma diz assim: Tesouro Comum e Forças Armadas Comuns para a União Europeia. Estamos de acordo, Caifa, é mesmo isso. Para mim é essa a opinião. A Ana Cabral diz que, no fundo, os ingleses querem manter tudo. Quer dizer, entraram e mantiveram a moeda e agora saem quando lhes apetece. O João pergunta aqui, aliás, sim, o João Lourenço perguntava aqui um bocadinho a questão do Brexit, mas agora tenho aqui mais uma questão, que é... neste cenário, com uma Europa diferente, neste cenário com mais uma ou duas políticas comuns, como é que isto se concilia com uma Inglaterra que quer estar sozinha, Joaquim? Mas a Inglaterra não quer estar sozinha. A Inglaterra queria sair dos condicionamentos europeus, designadamente a livre circulação de pessoas, para se abraçar aos americanos. Até que descobre... Mas não quer estar sozinho, é o que eu lhe estou a dizer isso. Isso quer dizer que eles querem estar sozinhos. Até que descobre que, afinal, o que os americanos estão a fazer é uma aliança com os russos. Sim. Que estão interessados em fragmentar e eles fizeram a figura Europa. de marido enganado. Ora bom, não, mas... só há soluções estáveis quando os problemas estão bem equacionados.
Porque se um problema tiver 2 ou 3 problemas lá dentro, quando se quer encontrar a solução, falham alguns detalhes da solução e afinal a solução não existe. Mas quais foram os políticos que se dirigiram ao eleitorado do Reino Unido para o Reino Unido se tornar mais nacionalista? O problema é que hoje temos é que a solução da Europa é uma solução de natureza, não é nacional, mas é federal, mas os eleitores são nacionais. Sim, mas e, portanto, isso obviamente altera as regras do jogo. Como nós não gostamos de algumas regras do euro, os ingleses não gostaram das regras do euro até a Libra, sim, é natural que também não gostem de políticas de imigração e nós não gostamos das regras do euro. Portanto, o que nós estamos a fazer, no fundo, é que cada país está a fazer uma gestão nacionalista da própria União. Carlos Viegas Nunes, então a Europa do Sul, do Mediterrâneo, vai unir-se com a nova moeda? Carlos, francamente. Bom, essa aqui eu nem sequer ouço comentar. Deixem-me fazer só uma pergunta, Joaquim, que é assim, vocês dizem, estas reações dos eleitorados dos países têm muito a ver com os eleitorados. A dizer que há eleitorados, uns que são mais sensíveis ao populismo do que outros. Então expliquem-me só, como é que o Sr. Macron, que chega com um programa que não tem nada de populista, consegue seduzir, para mim, aquilo que era o eleitorado mais dividido da Europa, que é o francês. Tal como nós tivemos o PRD, que em 1985 aparece nas eleições e teve 18% na primeira eleição. Não ganhou as eleições. Não. É diferente do que aconteceu. Mas houve primeiro o Brexit ou o Macron? Então houve o Brexit primeiro. E o Brexit gerou o Macron. Então, mas porquê é que tu em Portugal não tens sondagens que dão um partido a fazer... Não, a primeira afirmação que o Macron faz é que quer aprofundar a Europa. Sim. Mas isso é o contrário do que muita gente dizia em França. Inclusive, mas é que a França aprendeu com o Brexit. Portanto, o que estamos a tentar dizer é que os eleitorados aprendem com o tempo. Eu gostava de ter a certeza que o Jorge tem em relação a esta matéria. Digo eu. Camilo. Não, é que pode ser razão. Eu é que tenho algumas dúvidas. Camilo, vamos por partes. Quando se diz o eleitorado escolheu o Brexit ou o eleitorado escolheu Trump, não esqueçamos que é 52-48. Ora, 52-48 significa que o eleitorado escolheu dentro da margem de erro. Sim. Bom, não esquecer isso é vital para que as soluções que se propuserem estejam em terreno sólido. Sim. Ora, à medida que o programa de Trump vai fracassando, à medida que o programa da saída da Inglaterra vai encontrando dificuldades insuperáveis, são os problemas que mudam. Uhum. E, ao mudar, a solução também é outra. Portanto, quando se diz a Inglaterra não vai sair, se fosse hoje, saía. Se fosse no dia do referendo, saía. Mas, poucos meses depois, quando a senhora May estava à espera de aumentar a sua maioria, descobriu que afinal não aumentou. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que os ingleses mudaram de opinião? Não, quer dizer que a incompetência política está no primeiro plano. Sim. Vai continuar no primeiro plano. Bom, e vai mudar as circunstâncias. Sim, deixem-me puxar aqui um outro tema, porque entretanto já tenho aqui uma série de mensagens também sobre isso. Filomena, obrigado por ter aderido também ao programa. Uma das questões que eu recebo, uma das questões que tenho recebido com mais insistência nas últimas semanas é, me pedem para explicar como é que um governo parecia estar tão sólido e tão bem durante 21 meses, de repente perde completamente o norte. É o mesmo mecanismo de Trump e da May. Então como assim? Ou seja, vamos lá ver, há uma maneira de fazer política que é manter-se imóvel. E se se mantiver imóvel, de preferência em silêncio, toda a gente pensará que há um gênio... Esperar que a maçã caia de podre. Que não diz, mas está a pensar numa solução magnífica. Bom, enquanto vamos esperando, a situação vai se degradando. Uhum. Tudo estava a correr bem, a dívida continuava a aumentar. Sim, é verdade. Mas o problema não é a dívida aumentar, o problema é que a dívida tem de diminuir. Sim. E ninguém faz a mais pequena ideia como é que se atinge esse objetivo. Portanto, quem está neste tipo de situação está naquilo que eu chamo de incompetência.
tudo aquilo que fizer pode dar certo só por acaso. Ora, só por acaso nunca se consegue ir ao casino e sair com uma fortuna. É verdade. Porque a repetição da aposta acaba por destruir tudo aquilo que se ganhou numa jogada de sorte. Ora, este governo tem o problema de uma incongruência interna. Tudo o que combinaram nos tais acordos tripartidos ou quadripartidos está combinado, está combinado. Agora, tudo o que de novo aparece revela a existência da incongruência. Ora, a política é o que de novo aparece. Joaquim é das pessoas em Portugal que melhor conheceu certos líderes políticos. Aquilo que nós estávamos habituados a ver, uma pessoa como António Costa, é que era uma pessoa extremamente bem preparada e capaz de lidar com os mais variados cenários. E isto está a mostrar que não é. Não, era impressão não é nossa. Não confundir habilidade com competência. É que todos os dançarinos são habilidosos. Não quer dizer que sejam capazes... Mas o tema da competência, vamos lá ver, o que é mais, o que revelaram estes últimos acontecimentos foi a fragilidade das instituições públicas e privadas. É verdade. Pronto. Coisa Proteção civil. Revelou-se tudo, quer dizer, o comportamento dos militares na praça pública, Exatamente. o comportamento da proteção civil, o comportamento das autarquias, o comportamento das comunicações, e de repente o país entrou numa zona de insegurança. Enfim, as zonas de insegurança, quando estamos a falar em segurança física, pessoas e propriedade, é a zona em que o Estado nunca pode demonstrar fraqueza. E as pessoas naturalmente, e obviamente quando digo que as pessoas, a opinião publicada, apercebeu-se da situação. Claro que agora se põe-se a discutir se foi austeridade ou não foi. Não é muito relevante. Não é relevante. O que nós já nos apercebemos é que as instituições estão frágeis. E estão frágeis ou por falta de recursos ou por falta de competências que foram perdendo ao longo do tempo e que nós não nos preparámos para isso. Caso claro da Proteção Civil. Caso claro da Proteção Civil. A pergunta é, mas o país não se podia ter preparado ao fim de 3 décadas para resolver este problema? Provavelmente poderia, mas o país não tinha isso na agenda. A agenda que nós temos em cima da mesa é uma agenda que não tem nada a ver com isto. E por aí conjunturais para ganhar eleições. Não, são agendas dirigidas a um eleitorado que ele próprio está inseguro sobre a sua vida futura. Estamos a falar nos temas que é o tema do emprego e o tema das pensões. Tudo o resto, a classe política lida na medida do possível. Pois. Mas ganha eleições dirigindo-se a esse eleitorado. E, portanto, quando esse eleitorado, e agora estamos a falar os portugueses em geral, estamos a falar os mídias em geral. Eu, pela primeira vez, vejo editoriais de jornais em que realmente quase que fazem o seu meia-culpa sobre aquilo que tinham estado a dizer sobre todo o tema do Estado, que era, no final do dia, faz-se a pergunta, mas afinal isto estava tão bom e porquê é que neste momento temos este problema? Se não, é que nós andámos a dedicar a outro tipo de problemas. E, portanto, é natural que esses problemas ficaram para trás. Mas uma experiência daquelas fundadoras que eu tive em dezembro de 75, o primeiro despacho que eu fiz para o primeiro-ministro Pinheiro de Azevedo. Eram uns alunos da Força Aérea que estavam nos Estados Unidos. Portugal tinha problemas com divisas, porque não havia divisas para mandar para os tais jovens que estavam nos Estados Unidos num curso de Força Aérea, e chegou o problema ao Primeiro-Ministro e o Primeiro-Ministro mandou-me resolver. Então eu escrevi 3 páginas a explicar porque é que não havia divisas no Banco de Portugal. E fui levar ao chefe de gabinete. O chefe de gabinete chegou a olhar para aquilo e disse: não, mas o Sr. Almirante não quer que você explique, quer que você resolva. Ora, este é o problema na política. O eleitorado não quer que os políticos expliquem, quer que resolvam. Ora, os políticos que se candidatam a resolver e acabam a explicar, já falharam. Uma pergunta final para os dois.
É possível, o Governo consegue dar a volta à situação ou isto é um dano permanente? Não, só é possível dar a volta à situação desde que se reconheça a existência dos problemas. Para reconhecer a existência dos problemas é preciso que a conflitualidade entre os diversos grupos políticos, que depois traduz nos grupos parlamentares, que essa conflitualidade baixe de nível, baixe de grau. E isso é responsabilidade de quem conduz esta orquestra, e o maestro é sempre o Presidente da República. Jorge? Eu não sei o que é isto, dar a volta à situação. Não é recuperar o estado de graça que havia antes disto. Ou seja, é possível apagar como uma borracha o que aconteceu? Os portugueses, isso é a agenda política é feita para explicar que está a resolver os problemas. Sim. Pronto. Esse é o estado de graça que a sociedade deu. Mas quando nós olhamos, percebemos, se olharmos com uma visão de longo prazo, eu tenho que fazer uma pergunta. Este governo existe para resolver que problemas e com que desígnio? E o desígnio, como foi sempre transmitido a todos nós portugueses, foi a reversão das políticas que a Troika impôs. Este foi o desígnio. E agora chega um momento em que já estamos a meio da legislatura e temos que encontrar um novo desígnio. E já temos um, que é o do Tratado Orçamental. Porque esse é o único desígnio. Pois, eu também sou um grande defensor disso há muitos anos. Pronto, é o único desígnio, mas é insuficiente. É verdade, é sim, senhor. Que era o problema que era acusado do governo anterior. Não chega. Não chega. Ou seja, a queda do governo anterior tem muito a ver com esta insuficiência. Pois. Não chega a cumprir o Tratado Orçamental. É preciso que a sociedade mude. Ora bem. Pronto, e esse é o problema central. Bom, E aí volta-se ao eleitorado com medo. Exatamente. É Por acaso é um tema que nós temos que voltar a analisar com mais preciso que o cuidado. eleitorado tenha medo do passado. Pois, exatamente, medo do futuro. E perca o medo do futuro. Exatamente, é isso mesmo. Olha, este não há melhor sumário do que dizer perca o medo em relação ao futuro. Tenha medo do passado. O passado foi uma desgraça até agora, está a perceber? Bem, chega ao fim a edição desta semana de Think Tank. Nós voltaremos na próxima semana, na quinta-feira. O que eu queria dizer? Obrigado pela participação. Foi o melhor programa, mais participado sempre. Não só pessoas a verem direto, como nos comentários que foram aqui feitos. Como eu lhe pedi há bocadinho, estamos a tentar fazer uma informação alternativa, diferente, que se foca nos verdadeiros problemas do país e, sobretudo, nas questões de médio e longo prazo. É essa a razão da existência do Think Tank. A única coisa que lhe quero pedir é, não só que esteja connosco, que nós fazemos programas, mas também que vá partilhando, porque é a forma mais eficiente de fazermos chegar a mensagem a cada vez mais pessoas nas redes sociais. Fico por aí, muito obrigado por ter estado connosco. Amanhã, às 8 da manhã, eu voltarei com um comentário diário.